3. Fale primeiro sobre os seus próprios erros. Minha sobrinha, Josephine Carnegie, veio para Nova York trabalhar como minha secretária. Tinha 19 anos, havia terminado o ensino médio 3 anos antes e sua experiência profissional era praticamente zero. Hoje em dia é uma excelente secretária, mas no início, digamos que tinha muito a melhorar. Um dia, quando comecei a criticá-la, disse a mim mesmo: Espere um minuto, Dale Carnegie. Você tem o dobro da idade de Josephine e 10.000 vezes mais experiência profissional. Como pode esperar que ela enxergue as coisas do seu ponto de vista, com seu discernimento e sua iniciativa? Aliás, Dale, o que você fazia aos 19 anos? Você se lembra dos erros estúpidos que cometia? Se lembra de quando você fez isso e aquilo? Refleti sobre o assunto com honestidade e imparcialidade. Refleti sobre o assunto com honestidade e imparcialidade e concluí que o desempenho de Josephine aos 19 anos era melhor do que o meu quando jovem. E isso, lamento confessar, não é exatamente um elogio às habilidades dela. A partir de então, quando queria chamar a atenção de Josephine para algum erro, eu começava dizendo: Você cometeu um erro, Josephine, mas ele é bem menos grave do que muitos que eu cometi. Ninguém nasce com capacidade de discernimento. Isso só vem com a experiência, e você já é bem melhor do que eu era com sua idade. Na época, fiz tantas bobagens, tantas besteiras, que não me sinto nem um pouco à vontade para criticar quem quer que seja. Mas não acha que seria melhor se tivesse feito assim, essa? É menos difícil escutar uma lista dos seus erros quando a pessoa que faz a crítica começa, com humildade, admitindo que também está longe da perfeição. O refinado príncipe Bernhard von Blow descobriu a extrema necessidade de fazer algo do tipo em 1909. Na época, ele ocupava o posto de chanceler imperial da Alemanha e no trono encontrava-se Guilherme II. Guilherme, o altivo, Guilherme, o arrogante, Guilherme, o último Kaiser alemão. Organizando um exército e uma marinha que ele garantia serem capazes de arrasar todos os inimigos. Foi quando uma coisa surpreendente aconteceu. O Kaiser disse palavras estarrecedoras que sacudiram o continente e deram início a uma série de explosões ouvidas no mundo inteiro. Foram coisas tolas, egoístas, absurdas. Para piorar infinitamente a situação, disse em público, quando era um convidado na Inglaterra. Para finalizar, permitiu que as declarações fossem publicadas no Daily Telegraph. Ele afirmou, por exemplo, que era o único alemão que tinha simpatia pelos ingleses, que estava construindo uma marinha contra a ameaça japonesa, que ele sozinho havia impedido que a Inglaterra fosse humilhada pela Rússia e pela França, que havia criado o plano de campanha que permitira que o Lord Roberts da Inglaterra derrotasse os Boers na África do Sul, etc. Nos últimos 100 anos, em tempos de paz, aquelas foram as palavras mais absurdas a terem saído dos lábios de um rei europeu. O continente inteiro zumbia com a fúria de um vespeiro. A Inglaterra estava furiosa. Os políticos alemães estarrecidos. E, no meio de toda a consternação, o Kaiser entrou em pânico e sugeriu ao príncipe von Blow, chanceler imperial, que a culpa era dele. Sim, ele queria que von Blow anunciasse que era o único responsável pelo desastre, que ele recomendara ao monarca que dissesse aqueles absurdos. Mas, Vossa Majestade,
Parece-me absolutamente impossível que qualquer pessoa, seja ela alemã ou inglesa, possa supor que sou capaz de aconselhá-lo a dizer essas coisas, protestou von Blow. No momento em que as palavras saíram de sua boca, von Blow percebeu que havia cometido um erro gravíssimo. O Kaiser explodiu. Você me considera um idiota capaz de dizer tolices que você jamais diria? Berrou. Von Blow sabia que deveria ter elogiado antes de condenar, mas, como era tarde demais, tomou a segunda melhor atitude possível. Elogiou depois de criticar, e funcionou de maneira milagrosa. Longe de mim sugerir isso, respondeu Von Blow respeitosamente. Vossa Majestade me supera em muitos aspectos, não apenas no conhecimento naval e militar, mas, acima de tudo, nas ciências naturais. Tenho ouvido com admiração vossas explicações a respeito do barômetro, do telégrafo sem fio e dos raios Röntgen. Vergonhosamente, sou um ignorante no que diz respeito a todos os ramos da ciência natural, sem qualquer noção de química ou de física, incapaz de explicar o mais simples fenômeno natural. Prosseguiu Von Blow. Em compensação, tenho algum conhecimento histórico e talvez determinadas qualidades úteis na política, em especial na diplomacia. O Kaiser abriu um sorriso. Von Blow o elogiara. Von Blow o exaltara e diminuíra a si mesmo. O Kaiser poderia perdoar qualquer coisa depois disso. Não tenho dito que nós nos completamos? Disse o Kaiser com entusiasmo. Devemos nos manter unidos e assim o faremos. Ele apertou a mão de Von Blow, e não apenas uma vez, mas várias. Mais tarde, ainda no mesmo dia, estava tão entusiasmado que chegou a exclamar com punhos cerrados. Se alguém disser algo contra o príncipe Von Blow, vai levar um soco no nariz. Von Blow conseguiu se safar, mas, como habilidoso diplomata que era, cometeu um erro. Deveria ter começado a conversa falando sobre as próprias limitações e a superioridade de Guilherme, e não insinuado que o Kaiser era um tolo que precisava de um guardião. Se Von Blow conseguiu se safar disparando algumas frases que o rebaixaram e elogiavam o Kaiser, transformando um imperador arrogante e ofendido em amigo fiel, imagine o que é possível ganhar com a humildade e os elogios no dia a dia. Quando bem usados, eles são capazes de operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Admitir os próprios erros, mesmo quando não foram corrigidos, ajuda a convencer o outro a mudar o comportamento. Um bom líder obedece ao seguinte princípio. Princípio 3. Fale sobre seus próprios erros antes de criticar o outro.